Olá, olá, galerinha. Vamos agora à nossa aulinha de história, certo? Estamos aqui com o livro de história e hoje nós vamos estudar sobre a imigração do café, imigrantes na região sul e sobre o desmatamento, certo? Vamos lá na nossa página 34 do nosso livro de história. Vamos dar uma relembradinha. Na última aula, certo? Nós falamos de outros países para o Brasil, certo? Vocês estudaram sobre os imigrantes. Imigrantes são aquelas pessoas que saem de um país para morar em outro, e aí a gente vê vários fatores. Ou porque seu país entrou em guerra, ou porque existe um período de fome no seu país, ou existe falta de emprego no seu país. Então, as pessoas se mudam de um país para outro para morar, não a passeio, gente. Imigrantes, eles vão para morar, certo? Nós já estudamos os deslocamentos das pessoas de um lugar para outro, mas os imigrantes, eles vão para morar em um país. E o nosso país, eles receberam vários imigrantes, desde lá do início do século XIX, 1800, até século XX, 1900, nós recebemos muitos imigrantes. O nosso país, ele é recheado de pessoas que vieram de outros países. Hoje nós temos uma cultura tão diversificada, tão colorida por conta dos imigrantes, certo? Por conta de todas as pessoas, todos os grupos étnicos que vieram morar no nosso país, certo? Inclusive, o nosso famoso São João, as nossas famosas quadrilhas, são resultado desses imigrantes, dessas pessoas que vieram de outros países, que vieram morar aqui, e aí fez uma junção de várias danças, várias práticas culturais, várias comidas, e chegamos ao que nós temos hoje, certo? De festa junina, mas isso nós vamos estudar em outra aula, certo? Só para dar uma lembradinha para vocês. Então, vocês viram um pouco sobre a imigração no Brasil e hoje nós vamos falar sobre a imigração e o café. Por que o café foi importante para a imigração no Brasil? Quem é que toma café aí? Vocês gostam de tomar café? Eu tomo café, mas eu tomo café pela manhã. Não posso tomar café nem à tarde nem à noite, porque eu tenho insônia. Então, eu não posso tomar café. Mas eu gosto de tomar café pela manhã. Mas tem gente que ama café. Tem gente que toma café o dia inteiro, certo? Vocês aí em casa, tem alguém que toma café o dia todo? Minha mãe toma café. Gosta de tomar café. Minha mãe ama tomar café. Minhas irmãs amam tomar café, certo? E na sua casa, tem alguém que ama tomar café? Muito café? Então, vamos lá. O café, certo, foi uma das produções agrícolas que mais renderam dinheiro para o Brasil, certo? Primeiro veio o ciclo da cana-de-açúcar e depois o ciclo do café, principalmente São Paulo, certo? Depois ele foi se espalhando para outras partes do país, mas se iniciou em São Paulo, por causa do seu desenvolvimento, certo, econômico, e por causa da sua estrutura e por causa das suas terras, do seu tipo de solo, certo? O café se desenvolveu bastante no Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores de café, um dos maiores exportadores de café do mundo até hoje, certo? Um dos melhores cafés do mundo é produzido no Brasil, certo? Então, até hoje o café, certo, traz muita renda, muito dinheiro para o Brasil. E naquela época, no século XX, certo, era mais ainda. Então, vamos lá. A vinda dos imigrantes para o Brasil durante o século XIX e começo do século XX esteve ligada a dois motivos principais. A busca de novas oportunidades de trabalho, como eu falei para vocês, certo? Os italianos, principalmente, eles estavam procurando empregos porque eles vinham de um processo muito difícil de situação econômica na Itália, na Europa, e a necessidade de trabalhadores nas lavouras de café, especialmente aquelas localizadas no estado de São Paulo.
Grande parte dos imigrantes foi empregado como trabalhadores nas fazendas de café paulista. Eles eram contratados em sistema de parceria, ou seja, tudo que colhia deveria ser dividido com o dono da fazenda. Gente, eles eram contratados para fazer o seguinte. Hoje as pessoas chamam de, aqui no Nordeste, né, chamam de meieiros, certo? Você é contratado para trabalhar, faz a plantação e metade da plantação fica para você e a metade fica para o dono da fazenda. Aqui era a mesma situação, eles eram contratados nesse regime de parceria, olha aqui, regime de parceria, ou seja, tudo que colhia deveria ser dividido com o dono da fazenda, mas nem sempre isso acontecia. Na divisão, muitas vezes os imigrantes ficavam com menos da metade da colheita. Veja, eles não recebiam em dinheiro. Eles faziam o quê? No contrato que eles assinavam, o dono da fazenda se comprometia em dar metade do que foi produzido em café para esses imigrantes, porque eles podiam vender a quem eles quisessem e o dinheiro seria para eles. Mas quando chegava na época da colheita, não acontecia essa divisão meio a meio, metade e metade, que seria o correto, foi o que eles acertaram. Mas na maioria das vezes, os fazendeiros ficavam com a maior parte da produção e os imigrantes ficavam com pouco. E esse pouco, eles ainda tinham que gastar quando eles vendiam, eles tinham que gastar na própria fazenda. Por quê? Olha aqui, em cada fazenda havia um armazém que pertencia ao fazendeiro, onde os imigrantes compravam comida e ferramentas. Os preços desses produtos eram altos e os imigrantes acabavam se endividando a ponto de entregar sua parte da colheita e ainda precisar trabalhar para pagar o restante da dívida. Gente, isso infelizmente até hoje acontece em algumas regiões do país, certo? Hoje em dia, esse tipo de situação é chamado de trabalho análogo à escravidão. Por quê? Porque muitas vezes os funcionários das fazendas irregulares, viu, gente? Claro que tem fazendeiros, tem donos de terras que trabalham direitinho, pagam direitinho, mas o que acontecia aqui é que além deles não terem a metade do valor, certo, recebido pela produção, eles ainda eram obrigados a comprar o que comer e o que utilizar, que eles utilizavam para sobreviver dentro da própria fazenda. E esse preço que eles cobravam era muito caro, era muito alto. Então, essas pessoas acabavam devendo ainda dinheiro para os donos da fazenda. Então, eles não recebiam e, às vezes, o pouco que recebiam tinham que pagar ao dono da fazenda. E, às vezes, ainda faltava dinheiro e eles teriam que continuar trabalhando para pagar toda a dívida que tinha. E hoje ainda acontece em alguns lugares essa situação, certo? Das pessoas trabalharem naquele local, naquela fazenda, e terem que comprar comida, pagarem o local que moram dentro da própria fazenda, e ainda quando termina o contrato, a pessoa ainda está devendo àquele fazendeiro. Infelizmente ainda acontece isso no nosso país. E tem que ser denunciado, viu? Se vocês sabem de alguma situação dessa, tem que denunciar no Ministério do Trabalho. Em algumas fazendas, aqueles que não conseguiam pagar eram castigados. Esses exemplos mostram que o sonho de encontrar novas oportunidades e melhores condições de vida em outro país não se realizava. Olha aqui, aqui é uma foto dos imigrantes, certo, que trabalhavam na produção de café entre 1901 e 1910, no interior de São Paulo. Gente, nem sempre o que a gente imagina acontece. E muitos desses imigrantes que vieram no sonho de conseguir uma vida nova, acabou virando pesadelo, porque eles acabavam se endividando tanto, tinham tantas dívidas com os fazendeiros, que eles ficavam na miséria, certo? Sem condições nenhuma de sobrevivência digna, certo? Que essas pessoas tinham
nessas fazendas, certo? Alguns conseguiam sobreviver bem, outros não. Dependia muito do dono das fazendas. Vamos aqui para a página 35. Os imigrantes da região sul. Vamos lá, região sul do país. Região sul do país é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, certo? São esses estados que formam a região sul do país. Então, vamos lá. A imigração chegou à região sul do Brasil, onde italianos e alemães fundaram algumas cidades, entre elas Blumenau, em Santa Catarina, e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Na região sul, os imigrantes se dedicaram ao cultivo de frutas, principalmente maçã e uva, além da criação de animais. Alguns deles fundaram pequenas fábricas de cerveja, vinho e produtos derivados de leite, como doces e queijos. Além desses produtos, desenvolveram atividades que envolviam desde o cultivo de legumes e verduras até produção de geleias, tecidos, entre outros. Muitas das contribuições dos diversos imigrantes que chegaram ao Brasil fazem parte dos hábitos brasileiros e podem ser observados na música, dança, culinária e em vários outros elementos da cultura do nosso país. Gente, como eu falei para vocês, o nosso país é feito de um grupo étnico muito grande, certo? Nós tivemos lá os indígenas que já viviam aqui, depois a chegada dos portugueses, depois vieram outros grupos para o nosso país, como os franceses, que ocuparam um bom tempo aqui no nosso país, os holandeses, que também ocuparam o nosso país por algum tempo, os espanhóis, certo? E depois vem o período das grandes imigrações, que aí vieram alemães, italianos, japoneses, vieram depois árabes, judeus, várias ainda, e sem esquecer dos africanos que vieram escravizados para o nosso país, certo? Então, todos esses grupos étnicos formaram o que nós temos hoje na nossa cultura, uma cultura diversificada, um povo colorido, um povo bem diferente de outros países que nós vemos aí. Nós não temos um padrão de cor de pele, de cor de cabelo, de tipo de cabelo, de estatura, como em outros países a gente vê. Nós temos um povo diversificado, colorido, com uma expressão muito bonita, certo? Que só existe no nosso país. Por conta do quê? Dessa mistura de povos que nós temos aqui. E aí vocês percebem nessa foto aqui de imigrantes aqui, olha. Família de imigrantes alemães em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, em 1880, aqui, século XIX. Já quase chegando no século XX. Gente, você vê a foto aqui, olha. Tem muitos homens, certo? Nessa foto, mais homens do que mulheres, certo? Você vê os homens todos de terno, porque naquela época, mesmo no calor que o Brasil fazia, né, era costume os homens usarem terno, as mulheres usarem essas roupas, né, esses vestidos longos, certo? Isso tudo é cultura da época. Cada época tem sua cultura, tem sua forma de se vestir, certo? As famílias eram muito grandes, certo? Não existia uma cultura como nós temos hoje de organização familiar, das mulheres trabalharem fora, e aí por isso não tem como ter muitos filhos, certo? Nessa época as mulheres tinham que estar em casa, trabalhando em casa ou nas lavouras, e aí elas levavam seus filhos, que também ajudavam na lavoura, certo? Então as famílias eram bastante extensas, grandes, e às vezes moravam no mesmo local, certo? Não às vezes na mesma casa, mas na mesma região, na mesma fazenda, morava uma família inteira, avó, pai, mãe, tios, primos, certo? No mesmo núcleo familiar, numa mesma região, certo? Então, vamos lá. Vamos aqui às primeiras perguntas. Escreva V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. Imigrante é toda pessoa que viaja para outro país a passeio. É verdadeiro ou falso? Falso, porque a pessoa que viaja para outro país a passeio é turista.
Imigrante é aquela pessoa que sai de um país para outro para morar, para fixar moradia. Quem viaja de um país para outro a passeio é turista. Então, aqui essa afirmativa é falsa. Os imigrantes que chegaram ao Brasil contribuíram para o surgimento de diferentes tipos de trabalho e trouxeram novos costumes, vários deles incorporados pelos brasileiros. Verdadeiro. Nós temos uma vasta produção cultural em danças, em música, em comida, certo? Vários outros tipos de situações por conta de toda essa diversidade étnica que nós temos no nosso país. Nós temos influência dos africanos, dos indígenas, dos europeus, dos asiáticos, certo? Em nosso país. Isso contribuiu para essa variedade de costumes que nós temos dentro do nosso povo. Muitos imigrantes foram trabalhar nas lavouras de café, principalmente no estado de São Paulo. Isso mesmo, a maioria dos imigrantes que chegaram no século XIX e século XX foram para as lavouras de café. Os imigrantes eram contratados em sistema de parceria e tudo que produzia era dividido igualmente com o dono da fazenda. Se eles cumprissem, seria verdadeiro, mas eles não cumpriam, então isso é falso. Eles vieram com essa ideia de que iam desenvolver uma parceria igualitária, mas no final não era isso que acontecia, certo? Então, como nós podemos ver, os imigrantes ajudaram a construir nosso país da mesma forma que os africanos com sua influência religiosa, cultural, certo? Gastronômica, como todos eles influenciaram em nosso país, certo? Então, vamos lá agora, continuando nessa questão da produção do café, vamos falar da influência ou das mudanças que ocorreram no meio ambiente brasileiro por conta da produção do café. Aqui, a agricultura e o desmatamento das florestas, na página 36. Vamos lá. Antes da chegada dos portugueses em 1500, a Mata Atlântica ocupava uma grande área do atual território brasileiro, desde a região Nordeste até a região Sul. No início da colonização, a extração do pau-brasil e o cultivo da cana-de-açúcar foram decisivos para o processo de desmatamento das florestas brasileiras. Anos depois, o cultivo do café também contribuiu para o desmatamento, principalmente da Mata Atlântica. Pesquisadores afirmam que o café chegou à atual cidade de Belém, no Pará, por volta de 1727. Você imagina. Devido ao tipo de solo e às condições climáticas no território brasileiro, as plantações de café cresceram e seu cultivo se expandiu para outras áreas, entre elas os atuais estados de Maranhão, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Ao migrar para a região sul, especialmente para as áreas de Mata Atlântica, as plantações de café foram beneficiadas com um solo rico em nutrientes. Aqui é uma imagem, certo, da colheita de café na Tijuca. Tijuca é no Rio de Janeiro. Na imagem é possível observar que o café era plantado no meio da mata. Gente, lembra que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, a nossa terra era somente ocupada por índios, certo? Então, existia uma mata preservada, certo? Mesmo que eles utilizassem para sua alimentação, só usavam para isso, eles não usavam para produzir, para vender, era só para sua subsistência. Então, era um uso que era racional, era só para aquele momento que eles estavam necessitando, nada mais. Mas aí com a chegada dos portugueses, e aí foi o quê? Primeiro o pau-brasil, certo? Começou a ser retirado da nossa mata para ser vendido. Depois começou a perceber que o nosso solo era bom para a cana-de-açúcar, para a produção de açúcar.
certo? Que era um produto caríssimo na Europa, então desmatamos a nossa mata para a produção de cana-de-açúcar e depois o café. O café também, nas regiões que nós falamos aqui, principalmente São Paulo, que se iniciou a produção de café em São Paulo, as regiões de mata foram desmatadas. O que é desmatar? É acabar com a região de mata para a produção agrícola. E aí o café foi um dos responsáveis, certo, nos séculos 19 e 20, pelo desmatamento da Mata Atlântica no nosso país, certo? E aqui, olha, antes de iniciar o plantio, os agricultores queimavam trechos de floresta para destruir as árvores, arrancavam suas raízes para evitar que elas crescessem e preparavam o solo para a semeadura, ou seja, para plantar as sementes. Esse processo contribuiu decisivamente para a mudança da paisagem. Olha aqui, em 1500, toda essa região em verde aqui é onde se estendia a Mata Atlântica no nosso país. Gente, aqui é Mata Atlântica e aqui você vai encontrar aqui a floresta amazônica, certo? Nessa região, floresta amazônica, e nessa região, todo o litoral brasileiro e dentro da região sul e sudeste do Brasil, a gente vai encontrar Mata Atlântica, certo? Isso aqui tudo era no período de 1500. Quando a gente olha hoje, olha o que sobrou de Mata Atlântica no nosso país. Olha a diferença daqui para aqui. Totalmente diferente, certo? Essas fotos foram produzidas e disponibilizadas pela Fundação SOS Mata Atlântica, certo? Pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, certo? Eles é que tiram fotos de satélite e aqui essa imagem produzida, certo? De acordo com mapas da época, né? do período de 1500. Lembre que já existiam pessoas que trabalhavam com o mapeamento, certo? Dos locais, certo? E aqui é uma imagem hoje da nossa Mata Atlântica. Tá vendo a diferença? Isso tudo é o que a agricultura, certo, fez. Não só a agricultura, a pecuária também fez dentro do nosso país, retirando praticamente toda a extensão de Mata Atlântica que nós tínhamos. Então, vamos lá. Primeiro, em que região havia maior concentração da Mata Atlântica? Na região sul do Brasil, certo? Aqui é a região sul, olha. Aqui é nordeste, aqui sudeste e aqui sul do país. Em quais regiões houve maior redução da área de Mata Atlântica? Praticamente em todas as regiões do país ela desapareceu, olha. Todas as regiões do país, nordeste, sudeste e sul, ela foi desaparecendo. De acordo com o texto e os mapas, qual a relação entre a agricultura e a Mata Atlântica? A agricultura foi mais um fator responsável pelo desmatamento da Mata Atlântica. Como eu falei para vocês há pouco, não foi só a agricultura. A pecuária, o crescimento das populações, certo? Foi responsável pelo desmatamento, certo? A agricultura foi só um dos fatores, certo? Não foi só a agricultura, a pecuária também, certo? A criação de animais e o crescimento das populações, o crescimento das cidades. Com a orientação do professor, faça uma pesquisa e descubra se seu município está localizado em uma área de Mata Atlântica. Sim. Como eu falei aqui, Nordeste, o nosso estado de Sergipe está mais ou menos localizado aqui. Hoje tem pouco, mas existe ainda uma área de Mata Atlântica, certo? Em Sergipe, nós temos aqui, em Aracaju, temos o nosso famoso Parque da Cidade, que é um pedacinho ainda da Mata Atlântica, certo? Em Aracaju, certo? Então, essa foi a nossa aula de história, certo? Aqui parece um pouco de geografia, porque nós falamos de mapas,
certo? Mas essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham aprendido sobre o que é imigração, sobre os imigrantes no Brasil e um pouco sobre a influência da agricultura no desmatamento das nossas florestas. Tá bom? Até a próxima aula. Beijo, beijo e até mais.